Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos colocar de pé. Que alegria, né? Estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Quero compartilhar com vocês a leitura de um salmo, salmo de número 139. Que todos possam verificar, né, se o seu celular está no modo silencioso. Que nada possa impedir, né, a nossa comunhão com o Senhor nessa noite. Salmo 139, eu creio que é um salmo que todos nós já lemos, já ouvimos falar a respeito dele. É uma oração do salmista, ela é tão profunda. Eu quero ler até o versículo 14, que diz assim, todos acharam? Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior, e me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Pois você termine a leitura desse salmo. Mas eu começo a ler esse salmo e eu confesso que ele me emociona. O salmista faz uma oração, né, exaltando os atributos de Deus, atributos que só o Senhor tem. Só Ele é onipotente, pode todas as coisas. Só Ele é onisciente, está em todos os lugares. E só Ele é onipresente, está em todos os lugares. E aqui ele vai dizendo, Senhor, para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? E né, é interessante pensar que o Senhor conhece todo o nosso ser, tudo aquilo que há em nós, né, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos. Isso tem que trazer para nós um conforto muito grande. Tem que trazer para nós um aconchego, né, uma convicção de que nós não estamos vazios, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos sem um cuidado. Mas ele diz aqui que todas as coisas o Senhor tem conhecimento, de todas as coisas o Senhor tem entendimento, todas as coisas pertencem ao Senhor. Né? E as nossas vidas também não estão ao léu, mas há um Deus que cuida de nós. E essa oração do salmista, ela traz ainda uma gratidão no versículo 14, que ele reconhece que o Senhor nos formou de uma forma tão admirável. E depois, os versículos seguintes, ele vai falando que como nós somos tecidos, ainda no seio, ainda no ventre da nossa mãe. E mais lá para o final do capítulo, no versículo 23 e 24, ele então diz, Senhor, o Senhor sonda e conhece o meu coração. Né? Vê se há em mim caminhos maus, vê se há em mim algumas coisas que me separam de Ti, né? E me perdoa os meus pecados. Diz assim o versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque, amados, a única coisa que vai nos fazer ficar distantes do Senhor é o nosso pecado. Pecado esse que já foi cravado na cruz por Jesus. A palavra nos diz que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Então, se há em nós algo que porventura tem nos impedido essa comunhão com o Senhor, nós façamos como salmista. Senhor, revela a mim, me faz entender, né, se tem algo que no meu coração tem trazido, né, essa separação entre mim e o Senhor. E a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, que nós possamos exaltar e glorificar esse Deus que é presente e também nos achegar a Ele, né, com essa convicção de que nada foge ao controle dEle. Ele está, né, olhando as nossas vidas, Ele está cuidando de nós em todo o tempo e Ele deseja ter essa comunhão íntima com cada um de nós. Faça essa oração através do Salmo 139, né, reconhecendo essa onipotência, essa onipresença, essa onisciência, né, e entendendo que o Senhor, mesmo sendo esse Deus tão grande, tão maravilhoso, Ele se importa com cada um de nós. Ele nos ama, Ele quer de nós
né, esse reconhecimento, mas Ele quer de nós também essa convicção da presença dEle. Amém? Nós vamos orar neste momento pelo culto. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que é tremendo, um Deus que é majestoso, um Deus que é incomparável, que não há outro como o Senhor, que Tu és Senhor acima de todas as coisas. Ah, Deus, mas mesmo assim nós sabemos que o Senhor se importa conosco. Pai, como é maravilhoso saber que onde quer que nós estejamos, o Senhor está com seus olhos voltados para cada um de nós. Tua palavra diz que nada foge ao Teu controle, nada foge ao Teu cuidado, mas nós sabemos, ó Pai querido, que por vezes, Senhor, nós temos nos afastado de Ti, nós temos vivido, Pai querido, de maneira desobediente à Tua palavra. Por isso, Pai, se há no nosso meio, se há em nós, se há em mim, se há em cada um de nós aqui, ó Deus querido, algumas atitudes, alguns comportamentos que não condizem com o que a Tua palavra nos pede, ó Deus, perdoa, Senhor, a nossa falha, perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos faz voltar ao Senhor, nos faz nos arrepender, nos faz reconhecer, ó Pai querido, que através do sangue de Jesus nós podemos ser perdoados de todos os nossos pecados, ó Deus, nós possamos ter essa comunhão plena com o Senhor, essa comunhão, ó Deus querido, íntima contigo, ó Pai, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor intercede por nós sobremaneira, Teu Espírito Santo, de maneira que nós podemos ter, Pai querido, acesso à presença do Pai. Como é maravilhoso, Senhor, poder estar na Tua casa, poder ouvir a Tua voz, poder reconhecer quem Tu és, ó Deus. Continua a falar conosco nessa noite. Vem, Senhor Deus, falar ao íntimo do coração de cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a adoração que o Teu povo Te presta nessa noite. Nós sabemos que Tu estás aqui, ó Pai, Tua palavra nos diz e nós cremos no nosso coração de que o Senhor passeia pela Tua igreja, Pai. Quão maravilhoso é, quão confortante é, Pai, saber que Tu estás aqui, ó Deus, e nós queremos Te prestar um culto, ó Pai, com aroma suave, que agradeça, que exalte, que engrandeça o Teu nome, ó Deus. Nós oramos já com muita gratidão em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar a Deus nesse momento. Os irmãos fiquem livres para dar dízimos, as ofertas na casa do Senhor. Amém?
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Amém, querido, graça e a paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 13 até o versículo de número 22. Né? João, capítulo 2, do versículo 13 a 22, nós vamos estar lendo. Amém? Nós vamos prosseguir então nosso estudo nesse livro de João, né? Já trabalhamos aí, né, nesse capítulo 2, essa primeira parte que vai do versículo 1 até o 12, que fala a respeito da glória de Jesus, que foi manifestada no casamento, né? E hoje nós vamos estar trabalhando a autoridade de Jesus, manifestada na purificação do templo, né? Então é sobre isso que nós vamos estar tratando, trabalhando nessa noite, que Deus possa realmente abrir a nossa mente, o nosso coração, para cumprirmos e vivenciarmos aquilo que Ele deseja por meio da sua palavra, né? Então vamos ler, queridos, então, João capítulo 2, do versículo 13 até o versículo de número 22, fala assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer de tais coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referiu ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Vamos orar, né, ao Senhor, né, nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e clamamos para que o Senhor possa estar ministrando, possa estar falando essa palavra ao nosso coração. Acima de tudo, Senhor, que o Senhor realmente possa ministrar a todos, ó Pai, aqueles também que estão ouvindo, vendo também por meio da internet, que o Senhor realmente possa alcançar também esses corações, que nós possamos fazer uma reflexão acerca disso que vai ser tratado também, e que o Senhor nos ajude a vivenciarmos, ó Pai, esses teus ensinamentos, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos bem sabem, né, começando aí já desde o versículo de número 1 do capítulo 2, que Jesus ele sai de uma festa, né, literalmente é uma festa familiar, e ele vai para a festa mais importante dos judeus. Como mencionado aí no versículo 13, né, estava próximo o quê? A Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa é uma festividade de muita alegria para o povo, né, judeu, até porque trata acerca da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. E essa festa é muito comemorada pelos judeus. Isso era realizado, obviamente, na cidade de Jerusalém, que no caso aí é o centro, né, de toda essa questão que envolve a religião. A gente percebe também claramente que dentro da festa da Páscoa, só para nós termos ideia, já a população de Jerusalém gira em torno de 50 mil pessoas, mais ou menos, né? Nessas festas, como vem tantas pessoas de tantas localidades, né, do Império Romano, então chegava a alcançar 250 mil, né? Então eram muitas pessoas que iam para esta festividade. E era muito interessante, né, que essa ida de tantas pessoas para a cidade de Jerusalém trazia um medo muito grande, né, ao governador romano. Até porque, não sei se vocês lembram, né, quando o povo de Hebreu
lá na escravidão do Egito começou a crescer, uma das coisas que realmente levava, né, o faraó da época a temer muito o povo hebreu, é que eles estavam crescendo, e ele entendia de que futuramente eles poderiam se rebelar, né, contra o governo do Egito e, obviamente, né, acabar entrando em guerra. E como era em maior número, né, então a tendência realmente era talvez perder a guerra por causa disso. E é interessante que aqui também no Império Romano havia essa preocupação. Eles sabiam que eram muitas pessoas que iam, né, a quantidade era muito alta, então eles temiam muito conflitos, né, e a gente percebe claramente que esse mesmo pensamento que a gente vê lá do povo, né, lá do Império, da escravidão no Egito, né, do faraó, é o mesmo que está acontecendo aqui também com o governo romano, né? Então a gente percebe claramente que essa localidade, Jerusalém, era um local muito importante, era um local onde realmente as pessoas se encaminhavam, era o centro da adoração a Deus, porque é ali que se encontrava o templo, e foi exatamente nesse local que Jesus agiu, né, fazendo essa purificação no templo. A gente percebe também que, fazendo uma comparação no casamento, que a gente vê do capítulo 2, do versículo 1 ao 12, Jesus ele vai agir com misericórdia, né? E nós vemos essa ação de misericórdia de Jesus com relação a esse casamento. Já no templo, nós vamos perceber que ele vai exercer juízo e disciplina, né, sobre aquele local. No casamento, ele vai transformar, né, água em vinho, e no templo você vai ver que vai haver disciplina e Jesus vai expulsar aqueles que estavam praticando tais coisas, né? Esse templo era muito interessante, né? Que o templo ele era formado, né? Para nós que não temos conhecimento acerca assim, da estrutura do templo, mas você vai perceber claramente que dentro do templo de Jerusalém, você vai ver que existia uma série de pátios ali naquela localidade, né? Então existia, primeiro, né, existia o pátio dos gentios, depois havia os pátios, né, das mulheres, depois havia pátio dos israelitas e depois havia pátio dos sacerdotes. E todo o comércio de compra, de venda, era feito justamente no pátio dos gentios, né? E o único lugar onde os gentios podiam o quê? Transitar. E é interessante que aquele pátio, né, fora destinado para qual finalidade? Meditar e orar. Esse era o propósito do pátio dos gentios. Então eles não conheciam outra localidade para fazer isso a não ser nesse pátio. O problema é que esses sacerdotes, né, quando nós vamos ver aqui no texto, eles transformaram esse lugar de oração em uma feira de comércio, né, porque ali vai se comercializar de tudo, onde ninguém, né, com certeza conseguia orar, até porque tem mugido de boi, tem barulho de ovelhas, tem pombas, né, tá em pessoas gritando, né, no caso dos vendedores, para vender os seus produtos, barulho de moedas, né, porque ali também era feito troca de moedas com relação à moeda local. Então toda essa combinação, né, de tudo isso convertia aquele pátio dos gentios, né, em um lugar onde ninguém podia de fato adorar a Deus. E é muito importante nós entendermos, né, que o templo, ele tinha essa finalidade, né? É no templo que realmente as pessoas buscavam essa espiritualidade, é no templo que eles oravam, é no templo que eles meditavam, é no templo que havia essa possibilidade de se promover isso. E todas essas questões assim, nós percebemos que Jesus, ao perceber toda a situação que se encontra nesse sistema religioso, ele obviamente não se agrada. E obviamente que ele vai agir nesse sentido. E é por isso que a gente vai ver que nesse episódio aqui, do versículo 13 até o versículo de número 22, ele vai nos ensinar quais são os passos que nós devemos dar para a verdadeira adoração na presença de Deus, né? E nós precisamos então olhar para esses passos e ver o que Jesus faz. Se eu e você queremos de fato prestar verdadeira adoração a Deus, nós precisamos realmente estar examinando acima de tudo isso que Jesus vai falar, olhar para as nossas vidas e procurar realmente seguir esses ensinamentos. Então, a primeira coisa que Jesus mostra vai estar aí do versículo 13 a 17.
como é que nós podemos realmente prestar verdadeira adoração ao Senhor? Afinal de contas, o templo de Jerusalém era para isso. E aquele local não estava sendo destinado para essa finalidade. Então, o que Jesus faz? A partir do versículo 3 até o 17, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai purificar o templo. Ou seja, ele vai tirar daquele local todas as coisas que se tornam um obstáculo, uma barreira, para que as pessoas de fato prestem uma adoração genuína, verdadeira a Deus. E a gente precisa estar atento, porque essa realidade que se encontra aqui nesse contexto, até os dias de hoje acontece. Até os dias de hoje. Se a gente for perceber que em detrimento da fé, olha quantas pessoas não fazem, né? Não obtêm lucro. Né? As igrejas, dependendo, né, se for dos movimentos neopentecostais, a maioria dela usa, em detrimento da fé, essa ação de comércio. Né? Ou seja, o lucro está na frente. Visa-se o lucro, se vende de tudo que você imaginar. Mas a questão é, será que essas coisas promovem espiritualidade? Será que essas coisas levam a gente realmente a prestar uma verdadeira adoração a Deus? Será que essas coisas são os meios, de fato, que a igreja, num todo, deve se utilizar, né, para realmente buscar essa verdadeira adoração? Então, são pontos que nós precisamos questionar. Então, vamos olhando para o texto e a gente vai ver, então, o que Jesus faz. Quais são as coisas que o Senhor Jesus detecta aí nesse templo e que realmente foi motivo de repreensão dele com relação a essas ações e essas pessoas que estavam fazendo exatamente isso. Então, veja, 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus vai para onde? Jerusalém. Porque lá era o centro, né, de tudo isso. Lá era o centro da adoração. Lá era o centro do culto a Deus, né? E ele está indo justamente para lá. E quando ele chega lá, nós vamos ver, olha o que está acontecendo no templo. E aqui a gente vê que a área específica aqui é o pátio dos gentios, porque era aqui que se fazia esse comércio, onde havia venda, né, e compra, né, desses animais que estavam aí. Talvez para muitos de nós a gente não vai entender, mas por que se vendia, né, esses animais naquela localidade? Qual é a intenção? Lembre-se que as pessoas, quando iam na Páscoa para Jerusalém, eles traziam animais para o sacrifício. E uma das coisas que o sumo sacerdote, na época, pensava, no caso de Anás e Caifás, os seus filhos, né, todos aqueles que seguiam essas autoridades religiosas, juntamente com esses cambistas, eles pensaram numa forma de facilitar o processo. Então, veja que, a princípio, o que estavam fazendo era algo bom. Porque, por exemplo, uma pessoa que sai de uma localidade distante, imagina eles ficar trazendo esses animais até Jerusalém para oferecer sacrifício, né? Então, o que eles pensavam? Bom, vamos fazer então, né? Vamos vender esses animais, porque as pessoas vêm, compram esses animais e oferecem, quer dizer, evita toda essa dificuldade e vai facilitar todo o processo. Só que o problema é que, infelizmente, né, com o passar do tempo, esse propósito foi, aliás, não é que ele sumiu, ele continuou. Mas essas autoridades religiosas, lembre-se, né, que quem era responsável por aquela área era Anás e Caifás, né? Que são pessoas importantíssimas, né, dentro desse contexto da religião, né? Era muito conhecido, né? E juntamente com os cambistas. Então, o que eles fizeram? Eles organizaram um sistema no qual as pessoas que saíam dessas localidades, iam para Jerusalém, primeiro, não podiam usar as moedas de suas localidades. Tinha que converter a moeda lá para a moeda local. E aí, o que eles faziam? Começavam a cobrar taxas em cima da conversão. É o que acontece hoje no câmbio, né? Você vai no aeroporto, lá troca dólar para ien, ien para real, e você sabe que o negócio não é brincadeira, né? É um lucro terrível, né? Eu fui uma vez trocar dólar para real no Brasil, até me decepcionei. Era melhor ficar com dólar mesmo, porque o que perdeu de taxa não foi brincadeira. Então é isso que estava acontecendo. Quando as pessoas trocavam para a moeda local, era taxa em cima de taxa. Quando eles iam comprar esses animais para sacrifício, estava superfaturado também. Então eles encontraram um meio de quê? De lucrar. Um meio de utilizar a fé, né, para poder obter lucros. Essa é a ideia. E aí então Jesus, então, quando olha aquilo ali, você vai ver que ele está ali, ó, ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas
também os cambistas sentados. Fica pensando numa coisa, irmãos. Como é que nesse local as pessoas vão conseguir adorar a Deus? Tenta imaginar. Se nós que geralmente estamos, a gente sabe assim que na igreja mesmo, imagina se aqui tivesse toda essa barulheira. Como é que vai se concentrar para adorar a Deus? Para louvar a Deus? Para orar a Deus? Para ouvir alguma coisa acerca de Deus? É difícil, não é? Não tem como. Por quê? Porque o ambiente tem que estar propício para isso. E a gente sabe que qualquer coisa, quando envolve essa questão da adoração a Deus, qualquer barulho, qualquer movimento, dispersa a mente das pessoas. Agora imagina num local que devia estar sendo, as pessoas deviam estar orando, buscando, meditando em Deus, tá cheio de barulho de pomba, de boi, de ovelha. Aí o pessoal gritando, aqui tá vendendo mais barato. Se comprar 2, ganha um desconto. E vai por aí. Imagina esse povo todo berrando lá dentro. Como é que vai adorar nesse ponto? É uma coisa muito complicada, né? Mas aí o que acontece? A gente vai vendo que no 15, a gente vê aqui que Jesus ele fez um quê? Um azorrague de cordas. Para quem não sabe, isso aqui é chicote. Jesus fez um chicote de cordas. Aí a pergunta é, chicote para quê, né? Para dar chicotada no povo, né? Mas aí a gente vê para que Jesus vai se utilizar. Então veja, olha como está o sistema religioso. Você já imaginou o problema? Olha aí como é que está, né? Como está tudo corrompido. Veja como as pessoas estão com as motivações totalmente equivocadas, erradas. Veja que o local não era propício para adorar coisa nenhuma a Deus. Veja que dificilmente alguém ali realmente poderia se achegar a Deus e manter uma comunhão com Deus numa situação assim. E aí você imagina, se em tempos normais são 50 mil pessoas, imagina em época de festa assim que era 250 mil. Imagina o alvoroço que devia ser nesse local. Então ficava praticamente impossível de alguém buscar realmente uma adoração genuína a Deus. Então, Jesus começa então a trabalhar o quê? Em cima daquilo que é um problema. Ele começa a arrancar. Ele vai começar a agir aqui, talvez muitos ao olhar essa ação de Jesus, porque ele fala no 15, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E ainda disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façai da casa do meu pai casa de negócio. Essa expressão de Jesus aqui, ela é muito forte, né? Porque isso já deve fazer todos nós, né, que estamos envolvidos com a igreja, líderes em gerais, tomar o cuidado com isso aqui que Jesus falou. Não tornar a casa de Deus um comércio. E infelizmente, né, a gente sabe assim que muitas igrejas se tornaram um comércio, porque se vende tudo que você imaginar. A igreja se tornou um local atrativo, né, para os comerciantes, para as pessoas que querem vender as suas coisas, os seus produtos, seja lá que coisa que for. Na igreja nós proibimos completamente qualquer pessoa de vender qualquer coisa, principalmente são coisas pessoais, né? Quer vender? Conversa pessoalmente com o irmão. Se o irmão quiser, entrega na mão dele, mas não é para fazer nada dentro da igreja. A única coisa que nós permitimos para a igreja fazer é a questão da cantina e também da livraria. Só que não tem fins lucrativos. Todo o recurso de cantina é destinado totalmente para a despesa da igreja e os lucros da livraria, tudo que se recebe de lucro é investido em comprar livros para destinar a biblioteca da igreja para que as pessoas possam alugar de graça. Então não tem finalidade nenhuma, lucro nenhum. Óbvio que como Suzuka, a igreja é grande, muitas pessoas quiseram usar aquele local, né, para comércio, para dar aula de inglês, aula de português, fazer jiu-jitsu, tudo que você imaginar, já pediram para fazer. Até cerimônia de culto fúnebre, né, eles queriam alugar lá para quando morresse alguém pudesse fazer essas atividades lá, né, porque é grande, é espaçoso, outros tipos de atividade, eventos, qualquer coisa nesse sentido. E a gente proibiu, porque a gente sabia que tudo visava lucro, né, nesse ponto. E eu lembro que, infelizmente, a igreja, antes de eu assumir,
lá se tinha um bazar lá na igreja, né? E as pessoas iam para a igreja por causa do bazar da igreja. Ninguém ia lá por causa de Deus. As pessoas falavam, oh, tem um bazar ainda aí? Tem uma geladeira aí? Tem televisão? Tem não sei o que. Era isso que eles buscavam na igreja. Né? Veja só o problema, né? E aí o que acontecia? Quando eu cheguei lá, eu falei, não, isso aqui vai acabar. E foi a primeira coisa. Mas também, ao enfrentar isso, né? Você está indo contra o sistema, né? Vai levantar a gente contra também. Eu falei, não, a gente não aceita também, não. Né? Isso é muita, como é que fala? É muita ousadia. Isso aí já está há anos fazendo na igreja. Né? E aí começou o problema por causa dessas ações, né? Mas era necessário corrigir. E o que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso. Se realmente o templo, a igreja tem a finalidade de levar as pessoas a ter essa comunhão com Deus, desenvolver espiritualidade, orar, meditar, né, e realmente desenvolver uma adoração verdadeira, genuína diante de Deus, como é que vai fazer isso se essas coisas são um obstáculo? Então tinha que se arrancar tudo aquilo que realmente era um problema. E é o que Jesus faz, ele começa a purificar o templo. Ele vai tirando todas essas coisas que são um atrapalho, né, derruba tudo que está lá, expulsa os animais todos que estão lá. E aí ele deixa bem claro aqui no 17, né, no 16 no final, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Né? Então isso é uma coisa que todos os líderes têm que tomar cuidado, porque é uma tendência gigantesca de se usar, né, a fé na igreja em detrimento de lucro, para alguma coisa. Nesse sentido é que isso vai se tornar futuramente um comércio. Então tem que tomar cuidado, né? E aí, olha só no 17, ele fala, lembre-se, lembrar os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Isso aqui está em Salmo 69, versículo 9. Esse texto aqui. Agora, olha só que interessante, irmãos. Esse texto aqui, no caso é uma profecia, que está em Salmo 69, versículo 9, que Jesus está falando o zelo da tua casa, ou seja, Jesus queria zelar pela casa de Deus, só que em consequência disso, o que isso vai levar? Isso ia consumir ele. Em outras palavras, Jesus ia morrer por causa dessa ação, porque ele está lutando contra o sistema. E você sabe que quando você luta contra o sistema, lembrando, isso aqui era um sistema que dava muito lucro às autoridades religiosas, aos cambistas. Você acha que isso aqui já estava acontecendo há anos? Você acha que eles iam conseguir assim? Fazer algo assim tão simples? Não, as pessoas iam se levantar. E começaram a se levantar mesmo. A tal ponto que quem são as pessoas que são responsáveis pela área do templo? Como eu falei, Anás e Caifás. E quem foram as pessoas que tentaram matar Jesus e conseguiram, né, levar a morte? Anás e Caifás. Foram eles, essas autoridades religiosas que estavam ali tramando toda uma situação para pegar Jesus de qualquer maneira, e fizeram isso. Então veja que quando você enfrenta um sistema, pode ter certeza que você vai sofrer consequência por estar se levantando contra um sistema. A gente tem visto lá no Brasil, né? Não é claro isso? Nós não precisa nem ver, né? Quanta armação tem no Brasil, né? A gente vê o presidente lá tentando fazer o melhor para o Brasil, mas tudo vai contra ele. Tudo vai contra. Agora é a justiça, né? O STF. Então o que a gente vê é justamente essa luta. E o que Jesus está mostrando aqui, ele está deixando bem claro, olha, se nós queremos prestar uma verdadeira adoração a Deus, o primeiro passo que nós temos que fazer isso é purificar o templo. Nós temos que tomar cuidado com as motivações que estão por trás de tudo aquilo que nós fazemos. E é interessante aqui que essa questão do dinheiro, do lucro, é uma coisa que o próprio apóstolo, Jesus mesmo, né, quando teve com aquele jovem rico, ele mesmo falou, né, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Não está falando que os ricos não entrarão, mas quão difícil é, porque eles não vão abrir mão de riqueza, em detrimento da fé, da vida com Deus. E lá em 1 Timóteo 6, do versículo 3 a 10, né, vamos abrir aqui, você vai ver qual que é a orientação de Paulo acerca da riqueza. Veja só o que Paulo fala quando a relação que nós temos com o dinheiro é uma relação de amor. Olha só o que vai acontecer aqui, né, e realmente, olha as consequências disso para a nossa vida, né? Veja só,
a partir do 3, 1 Timóteo 6, versículo 3 em diante, fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfadoado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha aqui, é a mesma coisa que Paulo está falando, eles estão usando a vida cristã com a finalidade também, né, de obter lucro, fonte de lucros, né? E aí ele fala, de fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então veja que Paulo ele começa já a mostrar que a nossa vida aqui nesse mundo é assim, você chega sem nada e você vai embora sem nada. Isso quer dizer então que deter a sua vida nas coisas dessa vida e achar que isso é o mais importante, é uma ação equivocada do cristão. Por quê? Porque nós não vamos levar absolutamente nada daqui. Por isso que ele fala aqui, né? Porque nada temos trazido para o mundo. 7, nem coisa alguma podemos levar dele. Aí ele fala 8. Olha que ele vai falar que o crente tem que se contentar. Tendo sustento com que vestir, esteja contente. Tá vendo o que ele fala? Você tem que vestir, você tem que comer, tem que beber, fique já feliz, alegre. Se vir algo além disso, é lucro para você. Mas não se detenha nessas coisas. Não desenvolva uma relação de amor pelo lucro, pelo dinheiro. Aí ele fala aqui, 9. Olha o que acontece, aqueles que se envolvem. Então você vai percebendo que essas ações aqui, talvez a gente olhe para hoje e fale assim, mas hoje a igreja é assim mesmo, né? As pessoas, elas visam lucro a qualquer custo. Mas não é de agora, isso é desde lá da época de Jesus e bem antes. Isso já ocorria, né? A gente vê que uma das coisas que levou até o próprio Judas, né, a ser um traidor foi dinheiro. Foi por causa de dinheiro, 30 moedas de prata. E as pessoas se corrompem por causa do dinheiro mesmo. E aí fala assim, 9, os que querem ficar ricos caem em quê? Em tentações e cilada. Cilada é algo para você cair, é algo preparado para você cair, né? É uma cilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, quais afogam os homens na ruína e perdição. Pode ver mesmo, pessoas que realmente mantêm uma relação de amor com dinheiro, é isso aqui mesmo. Vai para a ruína e perdição. Buscam todo tipo de coisa ruim que você imaginar. E fazem qualquer coisa para obter isso. Né? Fazem qualquer coisa. E aí o 10, porque o amor, tá vendo? A relação. Jesus não tá, Paulo aqui não está falando que o dinheiro é o problema. Paulo não está falando que ser rico é o problema. Paulo está falando que a relação que nós temos com dinheiro e riqueza, se for uma relação de amor, vai ser um problema. Mas por que ele fala de amor? Porque quando você ama algo, você prioriza aquilo. Se torna uma prioridade, não é? Tudo aquilo que você ama se torna uma prioridade. Você gasta seu tempo, você gasta a força, você gasta a sua vida. Aquilo se torna um Deus, literalmente, né, na vida da pessoa. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram, aí ele já está falando para os cristãos, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. E é isso aqui mesmo que acontece mesmo. Se nós como cristãos não tomarmos cuidado, o dinheiro vai nos cativar de uma maneira que vai nos levar a distanciar da fé, vai fazer você querer priorizar essas coisas, isso vai trazer tormento, muitas dores, né? É o que Paulo fala. Então, essa ação, dessa relação, né, das pessoas que vivem a religiosidade, a vida com Deus, com relação a dinheiro, lucro, não é de agora. Isso já vem bastante tempo. E assim como Jesus repreende essa ação, né, deixando bem claro, né, que nós temos que tomar muito cuidado com as motivações, né, que tem nos levado a servir a Deus, a desenvolver espiritualidade com Deus, vida com Deus, essas coisas nós precisamos ter muito cuidado, estar atento, porque elas podem realmente ser perniciosas e podem nos afastar e nos levar realmente a não viver uma verdadeira adoração na presença do Senhor. Então esse versículo 17 deixa bem claro, Jesus, ele lembra ao seu discípulo de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. E é verdade mesmo, Jesus por velar e zelar pelas coisas de Deus, por fazer tudo aquilo que era a vontade do Pai.
ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi injustiçado, ele foi realmente assim levado literalmente à morte e foi traído, né? Então ele está lutando contra o sistema, mas ele mostra, se nós queremos de fato viver uma verdadeira adoração a Deus, se não cuidarmos nesse sentido de purificar, né? E aí a gente pode fazer uma aplicação direta para nós, a nossa vida, o nosso coração, as nossas motivações, isso pode bloquear essa verdadeira adoração de você desenvolver, né? E na igreja tem muitas coisas que podem realmente assim nos levar a realmente a cairmos em situações assim que acaba se tornando um obstáculo, uma barreira, né? O dinheiro é uma dessas coisas, né? O desejar, né? Lucro, né? A todo custo, né? É se beneficiar da fé, né? Da igreja, porque a gente sabe que ali as pessoas, né? Se você vender qualquer coisa relacionada à fé, as pessoas vão querer comprar, né? Não é isso que acontece em Aparecida, venda crucifixo, venda não sei o que, olhinho, vende uma vassourinha de fogo, vende uma toalha do não sei o que, vende qualquer coisa, as pessoas estão vendendo, né? Vira um comércio literário. Então a gente tem que tomar assim, cuidado, né, com essas ações. Jesus fala que nós devemos zelar, né, pela casa do Senhor. Mas lembre-se, ao zelar pelas coisas de Deus, você vai lutar contra o sistema, e lutando contra o sistema, com certeza vai trazer problemas, consequências. Mas Jesus não estava preocupado com as consequências que os homens poderiam produzir na vida dele. Jesus estava mais preocupado em cumprir a vontade do Pai. Mesmo que essa vontade viesse levar ele a sofrer consequências por causa disso, e ele estava disposto mesmo a sofrer. E sofreu mesmo, até a morte de cruz, né? Então a gente vê que é isso que acontece. Então a primeira coisa que ele faz a gente pensar é justamente acerca disso. Quando nós estamos indo ao templo, quando nós vamos desenvolver uma verdadeira adoração, o que está na nossa motivação? Você está indo por quê? Né? O que está aí dentro de você? O que está te movendo a desenvolver essa adoração diante de Deus, né? Então a gente tem que fazer essa análise. E aqui, infelizmente, um dos pontos que leva as pessoas realmente a tornarem um obstáculo é essa questão de dinheiro, lucro, né? Em detrimento do lucro, você faz qualquer coisa, né? E usa a fé para isso, né? Então tem que tomar aqui muito cuidado com relação a isso. É isso que Jesus faz aqui, purificando o templo. Ele arranca tudo aquilo que era um obstáculo, um problema, que dificultaria as pessoas realmente de orar, de meditar, e era necessário. E é interessante agora, a gente vai ver agora a segunda parte, né, dessa mensagem, que vai do versículo 18 a 22. Olha só que eles perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Perceba que eles não estão aqui questionando Jesus, o porquê que ele está lá expulsando os pombos, os animais, jogando as mesas no chão. Eles não estão questionando isso, eles estão perguntando com que autoridade ele está fazendo aquilo. Qual é a autoridade que foi dada a você para você fazer isso? É isso que eles estão questionando. Isso mostra que no fundo, essas autoridades religiosas sabiam que está errado, o que está sendo feito. Mas como é uma coisa que traz benefício para eles, né, lucro para eles, então eles estão dispostos a sofrer qualquer consequência para continuar fazendo isso. Mas eles estão questionando, quem é você para sair derrubando as mesas? Que autoridade é essa, né? Quem concede essa autoridade? E aí Jesus, então, ele vai mostrar que ele é o novo templo. Ele é o novo templo para a verdadeira adoração. De que se nós queremos realmente adorar verdadeiramente ao Senhor, o nosso culto tem que ser cristocêntrico. Tem que estar voltado nele. É o único meio de você prestar a verdadeira adoração, porque esse sistema do jeito que está não vai te levar a adorar. Vai te levar a pensar em outras coisas. Vai dispersar somente o propósito real daquilo que deveria ser o templo, né? Que é orar, ser casa de oração a minha casa. Então ele fala, com que autoridade faz? Aí olha que Jesus fala aqui no 19, né? Jesus lhe respondeu, né? Eles estão perguntando com que autoridade faz, então tá bem. Destruirei este santuário em 3 dias e o reconstruirei. Lembrando, como eles estão falando aí, que demorou 46 anos para edificar esse templo. Mas eles estão pensando que Jesus está falando sobre o templo físico, né? Mas ele não está falando sobre o templo físico material. Ele está falando a respeito do templo espiritual, a vida dele.
né? E aqui está relacionado o quê? A morte de Jesus e a sua ressurreição. Então veja que para a gente realmente vivenciarmos a verdadeira adoração, nós passamos por esse processo que Jesus está aqui mostrando, que é o processo da morte dele e da ressurreição dele. Somente através do sacrifício de Cristo, somente através da ressurreição dele, vivendo nele, centrando tudo nele, que é possível viver uma verdadeira adoração. Porque se for basear em templo físico, lembrando que o templo físico, né, é uma simbologia do que é espiritual. Porque quando ele está falando ali do templo, lugar de você orar, de buscar a Deus, de meditar, de desenvolver relação com Deus, a pergunta é, nos dias de hoje, como é que nós fazemos isso? Por meio de Cristo. É por meio dele que nós fazemos tudo isso, não é? Quando nós oramos a Deus, mas sempre no nome dele. Quando nós meditamos o quê? Nas verdades que Jesus ensinou. Então tudo centra na pessoa dele. O culto realmente ele é cristocêntrico, é voltado para a pessoa de Cristo. E se não for assim, não tem como ser verdadeira adoração. Por isso que Jesus ele traz lá em João 4, lembra da mulher samaritana? Quando ele começa a falar acerca da verdadeira adoração, veja só que ela fala aí no capítulo 4, versículo 19. Ela fala assim, Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais a adoravam neste monte, no caso onde ela está aí, né? Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. Está vendo que ela está pensando em localidade física, né? E aí, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Está vendo? Ele está falando que a questão não é tempo físico. Mas ele vai falar assim agora, né? 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quem que salva? Cristo. É ele, né? Que é o nosso Salvador, é pela fé nele. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. E aí fala, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então veja que Jesus está mostrando claramente aqui que toda ação de uma verdadeira adoração passa por ele. Tem que estar nele. Caso contrário, não tem como a gente realmente prestar uma verdadeira adoração a Deus. É isso que ele está falando. Então ele fala que vai chegar o momento. Por que ele fala assim? Vai chegar o momento que vocês não vão adorar nesse monte, vocês não vão adorar em Jerusalém, mas vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque vocês não conhecem. E por que ele fala que não conhece? É porque Jesus está manifestando, ele está começando agora, no ministério dele, se manifestar nesse sentido, para que as pessoas o conheçam, porque quem conhece ele vai conhecer o Pai. Então tudo está centrado na pessoa dele. E é interessante essa questão da morte e da ressurreição, porque você vai ver aqui que existem várias coisas, vários versículos que Jesus vai falando, no contexto de João, que demonstra essa ação, que a verdadeira adoração passa pela morte e ressurreição de Cristo. Por exemplo, João 1,29, o que fala lá? Eis o Cordeiro de Deus, não é? Que tira o quê? O pecado do mundo. Se ele é o Cordeiro de Deus, a gente sabe que ele vai ser o sacrifício de Deus, não é? Então ele vai morrer. E através do sacrifício dele, ele vai tirar o pecado, a condenação do pecado. Ou seja, ele vai então se colocar como Cordeiro de Deus para morrer pelo seu povo. Mas através desse sacrifício, ele vai proporcionar literalmente a verdadeira adoração a Deus. Lá no capítulo 2, versículo 19, que nós estamos lendo, ele fala aí acerca do quê? Da destruição do templo. Evidenciado o quê? Que sua morte seria o quê? Violenta, mas terminaria em ressurreição vitoriosa. No 2, versículo 19, que fala, Jesus respondeu, destruirei esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então o que ele está falando? Ele está falando da morte dele, que ele vai morrer, né? No caso aqui ele está falando que vai ser destruído esse templo, mas ao 3º dia ele vai levantar de forma vitoriosa.
né? Então está destinado a ele. Lá no 3,14, você vai ver agora aqui, ó. E vamos lá, capítulo 3, versículo 14. Ele vai usar agora aquilo que Moisés fez no deserto. Ele levantou, né, uma serpente no deserto, porque as pessoas estavam sendo picadas por serpente. Aí Deus fala para Moisés, faz aí, né, uma imagem de uma serpente de bronze, coloca lá. As pessoas que olharem para aquela serpente de bronze serão curadas. O que ele está falando? Acerca de fé. Né? Ele está falando que quem crê naquilo, né, e realmente acreditar naquilo, vão ser curados. E aí ele faz essa analogia mostrando que Jesus aqui é o Salvador, que foi feito o pecado por nós, que ele também morreria, seria crucificado numa cruz, mas que a todos aqueles que se chegassem a pessoa de Cristo pela fé, seriam o quê? Perdoados, seriam salvos. É isso que ele está falando. Aí no capítulo 10, do 11 ao 18, ele fala acerca do bom pastor. E ele fala que Jesus, como bom pastor, e ele fala que voluntariamente que dá sua vida por suas ovelhas. Ele entrega a vida pelas ovelhas. E lá no capítulo 12, versículo 20 a 25, ele fala acerca da semente, que precisa morrer para frutificar abundantemente. Então perceba que todos esses versículos falam acerca da pessoa de Jesus e da realidade da verdadeira adoração, que passa pela morte dele e também pela sua ressurreição. Morre para que tenha verdadeira vida e possibilidade de verdadeira adoração. E é por isso que você vai ver que se o corpo de Cristo é o templo que foi destruído, né, em sua morte, então o que Jesus está falando? Ele está profetizando o fim do sistema religioso judaico. Né? O sistema legal chegou o quê? Ao fim. Esse que Jesus está falando. Acabou aquele sistema. E aquele sistema acabou mesmo. Porque lembre-se que as pessoas iam fazer lá em Jerusalém? Eles não tinham que levar animais para sacrificar? Mas Jesus fala que ele é o único sacrifício e eterno. Não precisa mais de sacrifício. Acabou. Veja que a ação de Jesus restaura, né, inaugura um novo tempo, que é ele mesmo. E que através dele nós podemos o quê? Prestar de fato verdadeira adoração. Agora não precisa mais de animais. Não precisa mais se sacrificar. Você não precisa agora ir até Jerusalém para prestar adoração a Deus. Você pode adorar onde você está. Seja no banheiro, no carro, seja onde você quiser. No trono, não importa. Tem gente que pensa assim, no trono adorar a Deus, né? Aí não é lugar de adoração. Mas a grande verdade é que a sua vida, você presta adoração a Deus em todo tempo. Em todo momento. Seja na enfermidade, seja na dor, seja na alegria, não importa. É em qualquer lugar, seja numa prisão, seja na sua casa, dentro do seu carro. Não é local. Deus não está olhando para a localidade, questão física. Ele está olhando para a sinceridade. Ele está olhando se essa adoração é guiada pelo Espírito e pela sua verdade, que é revelada pela sua palavra. É isso que leva realmente a pessoa a prestar a verdadeira adoração a Deus, como está sendo guiado pelo Espírito. Né? Por isso que é em Espírito e em verdade, e quando está fundamentado nas verdades que Ele nos ensinou. Então, passa por isso. Por isso, então, que ele ele começa a profetizar o fim do sistema religioso judaico, né? E esse sistema então legal, chega ao fim, como ele declara, através dessas ações todas, e agora a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. E aí ele fala, ele é o novo sacrifício, ele é o novo templo, e a adoração que nós, né, vamos prestar a ele, não é uma adoração exterior, mas é uma adoração interior. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Por isso que já não tem mais nada que ver mais com algo exterior, mas tem a ver com aquilo que está no interior das nossas vidas. Por isso que ele fala, 19, Jesus respondeu, destruirei o santuário em 3 dias e reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Então veja que todo o processo de uma verdadeira adoração a Deus precisa
passar pela pessoa de Cristo. E obviamente que a primeira coisa que nós precisamos fazer, passos para uma verdadeira adoração, é primeiro purifica o tempo. A gente precisa fazer uma análise acerca de quais são as motivações que têm nos levado a realmente adorar a Deus, a servir a Deus, a fazer algo para Deus. Olhar as motivações e tomar muito cuidado, né, com essa questão do dinheiro, do lucro, né, que pode corromper o nosso coração. E por causa disso você vai ser capaz de fazer qualquer coisa. Mas lembre-se que isso vai te levar a um caminho de ruína, destruição e de perdição. Então Jesus conserta essa ação, limpa o tempo, né? Mantém um ambiente assim propício para de fato a pessoa prestar a verdadeira adoração, e Ele mostra, Ele é esse lugar. É nele que nós podemos de fato prestar verdadeira adoração ao Senhor, e que o nosso coração possa literalmente estar voltado a essa verdade. Por isso que Ele tem autoridade. Jesus é manifestar essa autoridade aí na purificação do templo. E é isso que nós precisamos fazer, né, na nossa vida, se nós queremos de fato adorar a Deus em espírito e em verdade. É por meio dele que isso é possível, e é por isso que a gente tem que se apegar realmente à pessoa de Cristo. Só Ele pode de fato promover nas nossas vidas a verdadeira adoração. Quando nós nos voltamos para Ele, limpamos nossos corações e começamos a ter as motivações certas, né, nesse sentido, né? Que Deus nos ajude, né, como igreja, a vivenciarmos essas verdades. Amém? Vamos orar.